do ofício das leituras do dia 16 de junho de 2024, 11º domingo do tempo comum, do Tratado de São Cipriano, bispo e mártir, sobre a oração dominical, século III. Deus ouve os humildes de coração. As palavras e petições dos que oram devem ser ordenadas, tranquilas e discretas. Pensemos que estamos na presença de Deus e que devemos agradar aos seus olhos, tanto pela atitude do corpo como pelo tom da voz. Porque assim como é falta de educação falar em altos gritos, também é próprio de pessoas bem educadas rezarem com recolhimento e modéstia. De fato, o Senhor mandou-nos e ensinou-nos a rezar em segredo, nos lugares escondidos e remotos, e até nos próprios aposentos. A fé ensina-nos que Deus está em toda a parte, escuta e vê a todos, e na plenitude da sua majestade penetra nos lugares mais recônditos, segundo está escrito: eu sou um Deus próximo e não um Deus distante. Poderá um homem ocultar-se em lugares escondidos sem que eu o veja? Porventura a minha presença não enche o céu e a terra? E noutra passagem, em todo o lugar os olhos do Senhor observam os bons e os maus. E quando nos reunimos com os irmãos e celebramos o santo sacrifício com o sacerdote de Deus, devemos proceder com respeito e ordem, e não lançar desordenadamente ao vento as nossas orações com palavras rudes, nem pronunciar com loquacidade barulhenta aquela petição que deve ser apresentada a Deus com modesta dignidade. Deus ouve mais o coração do que as palavras. Não é preciso gritar para chamar a atenção de Deus, porque Ele vê os nossos pensamentos. Bem o mostrou quando disse: por que pensais mal em vossos corações? E noutro lugar: todas as igrejas saberão que eu sou aquele que perscruta os rins e os corações. Segundo conta o primeiro livro dos reis, Ana, que era figura da igreja, guardava e conservava interiormente as coisas que pedia a Deus, dirigindo-se a ele não em altas vozes, mas com silêncio e modéstia, no segredo do seu coração. Ao falar, a oração era escondida, mas a fé manifesta. Não falava com a voz, mas com o coração, sabendo que deste modo Deus a ouviria. Assim obteve o que pedia, porque pediu com fé. Afirma-o claramente a Divina Escritura: falava em seu coração, apenas movia os lábios, sem se lhe ouvir palavra alguma, mas o Senhor atendeu-a. Do mesmo modo, lemos nos Salmos: orai em vossos corações e arrependei-vos no silêncio dos vossos aposentos. O mesmo sugere e ensina o Espírito Santo por meio de Jeremias, quando diz: dizei em vossos corações, só a vós, Senhor, devemos adorar. Portanto, irmãos caríssimos, quem adora não deve ignorar o modo como o publicano orou no templo, juntamente com o fariseu. Não tinha os olhos atrevidamente levantados para o céu, nem erguia as mãos com insolência, mas, batendo no peito e confessando os pecados ocultos,
implorava o auxílio da misericórdia divina. Entretanto, o fariseu comprazia-se em si mesmo. Assim mereceu ser justificado o que orava com humildade, porque não tinha posto a esperança da sua salvação na própria inocência, pois ninguém é inocente. Orou, confessando humildemente os seus pecados, e aquele que perdoa aos humildes escutou a sua oração.